Economia política das tecnologias digitais no ensino superior e na educação como um todo. Este é um primeiro boletim do tema Tecnologias Digitais e Financiarização do Ensino Superior Privado no Brasil, Novas e Velhas Desigualdades, do projeto Fronteira Digital do Instituto Lula. Trata-se de um sexto eixo de pesquisa desse projeto, o sexto e último. Os primeiros que vocês podem conferir no nosso canal, no canal do Instituto Lula, são políticas de cuidado, experiências internacionais e perspectivas para o Brasil. O segundo é sobre cidades inteligentes, soluções e desafios para cidades menos desiguais. O terceiro são as tecnologias digitais nos campos da produção da cultura, avanços e retrocessos no Brasil recente. O quarto trata sobre a China, quando os agricultores são impulsionados e alçados pela internet. E o quinto é sobre Amazônia Tech, terra e natureza em disputa nas fronteiras digitais. Bom, esse, como eu estava dizendo, é o sexto. E aqui, para conversar comigo sobre esse tema, eu convido o professor Nelson Preto, que é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, é doutor em comunicação pela USP, São Paulo, líder do grupo de pesquisa em Educação, Comunicação e Tecnologia, vinculado à UFBA. E também convido o professor Theo Amiel, professor do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, UNB, onde coordena a Cátedra da Unesco em Educação à Distância. Antes de passar a bola para os nossos convidados, eu vou lançar alguns desafios para a gente conversar sobre o tema. São dois desafios que a gente pode tratar da seguinte forma. Por um lado, a expansão do uso de tecnologias no ensino superior e na educação como um todo, e agora com grande destaque para a modalidade do ensino híbrido e ensino à distância, coloca um nível tecnológico e de digitalização do ensino em patamares nunca vistos antes, né? A gente se lembra que antigamente se falava tecnologia na educação, e falava de lousas digitais, falava-se em projetores, algo que nem se compara com o patamar que se trata as tecnologias hoje envolvidas na educação. Então, nesse sentido, tem um alcance para romper fronteiras municipais, estaduais, nacionais, internacionais, para atingir novos públicos, em diferentes horários, para poder fazer diferentes cursos e ferramentas de ensino, dá uma grande flexibilidade, né? Tanto do ponto de vista para quem oferta o curso, uma instituição de ensino superior, pública ou privada, como também para os alunos que desejam acompanhar esse curso. Então, a gente vê um alcance nunca visto antes, né? Há outras tecnologias para além dessa que eu estou anunciando do ensino à distância, né? Que eu vou numerar algumas aqui. Serviços de recrutamento, inscrição e admissão, sistemas de gestão do estudante, infraestrutura digital central, painéis de gestão e plataformas de análise, cursos online abertos e massivos, MOOC, né? Biblioteca digital, sistema de informação, software de e-learning e material didático, análise de aprendizagem, avaliação online, detecção de plágio, gestão de relacionamento de ex-alunos e pós-graduação, são tantos, né? Poderia destacar algo que tem tomado uma relevância muito grande nos últimos anos, que são os sistemas de gestão de aprendizagem, né? Podem ser chamados de plataformas digitais. E os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Os AVAs, como exemplo Moodle, Teleduc, mas também os privados, como o Google Classroom, o ClassDojo, Edmodo, né? E com isso a gente coloca um primeiro desafio, que como as tecnologias digitais e os usos das plataformas pode ser utilizado para apoiar um projeto de educação de qualidade, inclusive no ensino superior, para todos, né? Esse é um primeiro desafio. E antes de passar a bola para os nossos convidados, eu completo esse primeiro desafio dizendo que devemos ter também, por outro lado, um olhar crítico sobre esse projeto, sobre esse processo de digitalização e plataformização, digamos assim, da educação e do ensino superior, né? A forma que se acontece, ou seja, para além do quesito estritamente técnico, né, a gente pode pensar numa plataformização da educação que tem sido levado a cabo por atores privados, que possuem seus próprios interesses, digamos, pelo menos os interesses financeiros, né? Isso nos leva a pensar, então, nessa relação entre plataformização e mercantilização da educação. E aí eu coloco o segundo desafio e vou passar a palavra na sequência para o professor Nelson Preto, que seria
como endereçar, né, o avanço da digitalização e plataformização da educação, tendo em vista a educação enquanto um direito e não uma mercadoria. Professor Nelson, para além dessas provocações iniciais, gostaria de ouvi-lo, tanto você quanto o professor Tel, sobre a implementação e o uso das tecnologias digitais, da plataformização, no processo de educação do país. Bem-vindos. Quer liberar o microfone, professor Nelson? No mudo. Bom, começamos com aquilo que foi tradicional nesses 2 últimos anos. Vocês estão me ouvindo? Não podia ser diferente. É isso mesmo. Não podia ser diferente. Eu acho que isso, inclusive, é um bom mote para a gente começar. Eu acho que, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Instituto Lula, com vocês, com a equipe técnica que está aqui por trás. Você fez, na minha concepção, um correto panorama desse momento, e eu diria que você fez esse panorama correto até 2019. Né? Aí, quando chega 2020, que a gente é impactado de forma muito, muito forte pela questão da pandemia, né, a gente observa que esse desenvolvimento que vinha se dando numa linha relativamente regular, ela tem um distúrbio, vamos chamar assim, muito grande, do ponto de vista de vários aspectos. Então, eu queria tentar aproveitar que eu acho que, para aqueles que estão nos acompanhando, a sua introdução foi boa do ponto de vista de como essas tecnologias estão se constituindo na sociedade, e dar uma freada um pouco nesse desenvolvimento e entender um pouquinho o que aconteceu durante a pandemia, para depois a gente voltar, vamos dizer assim, ao seu tema. Quer dizer, concretamente, trabalhar sobre educação é trabalhar sobre todos os temas contemporâneos. Ou seja, é impossível você falar em educação olhando para dentro da educação. E é por isso que eu digo, historicamente, ao longo de todas as conferências nacionais de ciência e tecnologia, de educação, dos textos que a gente escreve, que a gente precisa superar a lógica das políticas públicas esquizofrênicas, ou seja, políticas públicas que não conversam uma com a outra. Quer dizer, esse nosso papo aqui sobre educação certamente vai falar sobre ciência e tecnologia, vai falar sobre cultura, vai falar sobre indústria e comércio, vai falar sobre ambiente. Ou seja, educação é um tema tão importante que não pode ser tratado só por nós, educadores, e nem só olhando a própria educação. Então, observe o que aconteceu. Quando começou a pandemia, o planeta parou e a universidade parou, mas a universidade parou perplexa, o que é uma contradição. Quer dizer, como é que uma instituição que lida com a produção de conhecimento para perplexa-la frente ao inusitado? O inusitado devia de ser o cotidiano da universidade. Não é. E você já apontou na introdução por que não é. E por que a educação parou? Bom, a primeira razão que, no meu ponto de vista, é central, falando sobre o que é educação e a pandemia, é que educação é contágio. Educação é amor, educação é estar junto, pode ser até estar junto via telemática, via tecnologia. Eu acho que esse foi um dos problemas também. Educação é troca, educação é produção colaborativa. Então, educação não é mera transmissão de conteúdos ou de conhecimento ou de informações. Bom, da mesma forma que a educação parou, alguns setores da ciência avançaram de forma alucinada. O caso todo da área sanitária. E avançou de forma fundamental para a sobrevivência do planeta. E aí foram equipamentos que foram rapidamente desenvolvidos, montagem de hospitais de campanha, coisa que só existia em guerra.
Eu nunca ouvi falar em montar em hospital de campanha nos todos esses anos de vida. Então, você vê que houve alguns setores que se mobilizaram muito rapidamente. Um que foi pior ainda foi o da cultura, infelizmente. Quer dizer, parou e ficou todo mundo olhando, enquanto que você podia estar desenvolvendo políticas públicas que articulasse tudo isso. Por exemplo, financiar a cultura, os produtores culturais, para que, junto com professores e junto com a saúde, confortasse mais o sofrimento de uma população que está vendo seus entes queridos morrer. E a gente foi. Bom, não vamos nem falar do governo federal, claro. Né? Estamos pensando para frente. Então, você veja que você tinha toda essa infraestrutura de produção de conhecimento, de gente, de infraestrutura tecnológica, e a gente ficou meio que perplexo tudo isso. Ou seja, a educação ficou imobilizada. Bom, e aí, para também não me alongar muito nessa minha primeira fala, eu tenho algumas hipóteses de por que nós ficamos meio imobilizados. Quer dizer, uma dessas hipóteses é que na universidade nós estamos acostumados a fazer mais do mesmo, inércia. Então, aquilo que o Thomas Kuhn chama de ciência normal, né? Então, a gente está, assim, como não dava para fazer aquilo que a gente sempre fez, para. Aí ficou todo mundo olhando assim para a tela, né? Ficou todo mundo perplexo e não conseguia. Depois estamos com essa inércia, ela está centrada numa lógica de currículos fechados, pouco dinâmicos, pouco flexíveis, e algumas exageradas perspectivas que está fazendo aquilo que o Daniel Innerati, nesse seu último livro, que está muito bom, eu acho que ainda não tem aí no Brasil. Para quem não sabe, eu estou em Barcelona, né, durante um período aqui na Universidade de Barcelona, como pesquisador visitante, chamado Sociedade do Desconhecimento. Né? Então, ela é muito exagerada porque a universidade ela tem perspectivas que são muito exageradas em algumas linhas, e com isso eu vou falar 3 ou 4 e deixar depois para desenvolver mais, se for o caso. Então, uma delas, eu não tenho dúvida que nós estamos focados excessivamente em formação profissional, no sentido de profissionalização, muito pouco amador. Né? Assim, o espírito amador, eu sempre disse em todos os meus escritos que o professor que educação e o trabalho do professor é um trabalho artesanal, no sentido de que ele tem que, como ele trata com a diferença, isso a gente pode voltar a falar, se ele não tiver flexibilidade de fazer gambiarras, traquitanas, essas coisas todas, ele não dá conta. Não quer dizer que ele não tenha que se preparar, não quer dizer nada disso, mas ao contrário, ele tem que se preparar, inclusive para o inesperado. Por isso que a gente ficou impactado. A gente está muito centrado excessivamente numa perspectiva crítica, e não numa perspectiva sensível, a ponto de que as pessoas estavam morrendo, e olha o que era a preocupação dos governos: quantidade de dias letivos, quantidades de horas e conteúdo. Pelo amor de Deus, pessoal. Foram quantos já? Eu sei lá, mais, são 6 milhões no mundo de mortos. Você pensar nessas famílias todas que não puderam viver o luto de seus entes queridos, e nós vamos estar pensando em conteúdo de português, de matemática, de física, de engenharia elétrica. Foi inacreditável, eu acho que foi inacreditável o vírus e a forma como a gente enfrentou. Outra questão que eu acho que é exagerada, estamos centrados demais numa perspectiva teórica e pouco experimental. Eu não estou falando experimental com tecnologia só. Claro que hoje terá muita tecnologia, mas não é isso. Dois aspectos exagerados, mas que têm a ver muito com o nosso cotidiano da universidade: um produtivismo exacerbado em papers, em papers avaliados por empresas. Não podemos esquecer que esses índices, esses rankings, que Google Scholar, Scopus, etc. e tal, são empresas que dizem que aquela revista é A, é B, é 1, é índice de produtividade, e completamente centrado em resultados e não em processos.
Então, eu acho que estas hipóteses que eu tenho aqui, que eu estou trabalhando com ela, inclusive agora, eu posso voltar a falar delas depois que Theo também deu uns pitacos aqui. Essas hipóteses, elas foram, para mim, elas são os elementos centrais do porquê que nós já vínhamos criticando a forma, nós, e particularmente esses dois caras que estão aqui, a forma como essas coisas vinham se implementando. A pandemia exacerbou, e, na minha percepção, o pior. Estamos lentamente saindo da pandemia e parece que a gente pegou o bonde no mesmo lugar que ele parou em março de 2020. Não percebeu que já mudou tudo ali. Então, por enquanto, eu acho que é só para levantar a bola. Perfeito, professor Nelson. E aí, professor Theo, sobra algum espaço para otimismo, dado esse cenário mais recente? Acho que sobra, mas antes de mais nada, também agradecer aqui o convite, é um prazer estar aqui com o Nelson, mais uma das nossas conversas, né, de tantos anos. Eu vou tentar pegar, para tentar ser objetivo, porque senão a gente vai divergir aqui em vários temas e falar em vários temas diferentes, pegar uma coisa, acho que importante que Nelson falou dessa questão de engessamento, que é uma coisa que eu tenho falado regularmente, e que acho que traz um olhar interessante para o que tem acontecido nos últimos 3 anos de pandemia, para a gente poder fazer também um pouco de autocrítica e também poder olhar para fora e entender melhor como algumas das nossas próprias ações dentro das instituições de ensino superior levaram a essa aceleração desses problemas que a gente já está vendo há algum tempo, né? Uma das coisas que me parece muito crítica realmente é essa questão do engessamento das nossas práticas. Se você olhar para a relação, por exemplo, entre o EAD e o presencial, o EAD ainda no Brasil ainda é um penduricalho das universidades, né? O EAD nunca foi institucionalizado. A gente já tem a Universidade Aberta do Brasil há 15 anos quase, e a gente não conseguiu ainda, mais de 15 anos, a gente até agora não conseguiu fazer com que isso virasse, na maioria das instituições, alguma coisa que realmente faça parte do que é a instituição. A gente tem editais que são feitos para alunos da educação à distância, editais que são feitos para alunos do presencial. Quer dizer, as políticas nem sempre consideram o aluno da educação à distância. Então a gente ainda está, apesar de já ter educação à distância nesse formato, né, de utilizando AVAs e LMS, esse modelo que a gente tem de Moodle e tudo mais, já há pelo menos uns 20 anos fazendo isso, muito mais, na verdade, já temos experiências mais antigas que isso, a gente ainda não se acostuma com essa ideia. Então não é uma surpresa que, como o Nelson disse, quando a gente chega no momento da pandemia, uma das primeiras coisas que eu falei é que eu fiquei assustado como as nossas universidades não tiveram a capacidade de lidar com um pouco mais de fluência com o que aconteceu na pandemia, porque de fato foi uma experiência chocante, uma novidade para todo mundo, foi uma coisa absolutamente chocante, mas o fato da gente não ter usado toda essa expertise, eu digo de pessoas das universidades, técnicos, professores, a estrutura que a gente tem, para perceber que a educação estava já caminhando nessa direção, de uma hibridização de fato, de uma presença maior dos cursos de educação à distância, do processo de inclusão que a educação à distância fez no Brasil, né, principalmente na área pública, aí digo mais da área pública, a gente não perceber esse movimento e começar já a ter um preparo para que as próprias instituições começassem de forma paulatina, de uma forma de experimentação, dessa coisa que o Nelson comentou, de uma maneira mais leve, né, de ter essa estrutura para poder brincar com isso, fez com que a gente acelerasse e abrisse caminho, de certa forma, para que a gente entre nesse cenário que você está discutindo das grandes plataformas de educação, né? É claro que o pano de fundo, como diz os meus colegas do projeto lá, Educação Vigiada, principalmente o professor Léo Cruz ali da Federal do Pará, isso tudo tem a ver com grandes investimentos na área da educação, que Nelson também já trouxe, né? Então não é porque as universidades não queriam também, né? Eu acho que foi uma falta um pouco de insight nosso, desse engessamento que é prática das nossas instituições, mas não vem de graça, né? A gente realmente não teve uma condição também de experimentar e de trazer novidades no ritmo que a gente gostaria, porque a gente não teve investimento nessa área também. Então esse é um cenário que se abre, tem um movimento histórico desse processo, e ele começa a se intensificar na pandemia de uma maneira muito clara, porque a gente não tinha preparo, não tinha estrutura, não tinha condição de lidar com o que veio, né? Então acho que isso é um marco importante nesse momento. A pandemia acabou engessando a gente. E aí uma fala importante também de Nelson que eu queria reforçar, que é um pouco do susto agora no retorno.
Porque, de fato, eu acho que grande parte do que aconteceu durante a pandemia, isso eu digo tanto em nível de instituição, mas em nível de governos estaduais, municipais e federal, é a ideia de que agora a gente vai conseguir voltar ao que a gente estava antes. Então, ufa, né? Finalmente agora vamos voltar para o que a gente tinha e voltou tudo ao normal, e agora a gente pode voltar para as salas de aula, a gente pode usar um pouco de máscara e passar um álcool gel, mas a gente voltou para o lugar que a gente estava. A gente não voltou para o mesmo lugar, né? A experiência mostrou para a gente uma série de coisas, não foi aprendizado, que a gente não aprende, a pandemia não é para aprender, mas assim, a gente percebeu uma série de coisas que ficaram mais latentes, que poderiam nos ajudar a modificar uma prática que já deveria estar sendo modificada há algum tempo, e a gente também não percebeu que, de fato, agora o caminho da universidade deveria ser outro, né? A gente deveria começar a repensar um pouco como a gente faz a nossa universidade, e a gente está voltando para esse momento do UFA, de que a gente vai voltar para onde estava e a gente não está. De fato, as plataformas mudaram, as estruturas mudaram, as expectativas de educação mudaram, e a gente tem uma série de novos players e novas questões de mercado envolvidas na educação que a gente não tinha com a mesma intensidade antes da pandemia. Perfeito. Eu quero pegar um gancho de vocês de algo que chamou atenção, né? Pedro. Por favor, Nelson. Por favor, Nelson. Deixa eu só fazer uma provocaçãozinha, Theo. Theo, quando você diz assim, a gente não voltou para o mesmo lugar, me deu vontade de interromper para dizer assim, não, a gente voltou para o mesmo lugar, o lugar é que não estava lá. Porque, na verdade, essa que é a história, sabe? Isso me lembra aquela frase que é de uma pichação na América Latina, diz, quando a gente encontrou as respostas, mudaram as perguntas. Então, é mais ou menos isso. Depois eu quero comentar uma outra coisa, mas vai, Pedro. Impressionante, né, Nelson? É isso, né? A gente ainda está se dando conta que o lugar já é outro, né? A gente voltando para ele fisicamente, mas você percebe, e eu acho que isso na universidade fica bastante latente, né? Mas me chama a atenção na fala de vocês dois, na verdade, essa ideia de que, de certa forma, as nossas instituições públicas se paralisaram, né? Ficaram surpresas quando, na verdade, deveriam ser as instituições que teriam condições, do ponto de vista criativo, técnico, intelectual, de proporcionar um enfrentamento, né? A condição da educação passar a ser à distância, etc., mas se colocaram paralisadas, e vocês levantaram alguma hipótese sobre isso. Eu quero puxar um gancho para perguntar o seguinte, os atores privados, esses descansaram? Esses ficaram paralisados? Porque a minha impressão é que esses conseguiram, de certa forma, ocupar o espaço de inatividade, de não ação das instituições públicas, avançando ainda mais, né, na implementação de certas tecnologias com contratos, etc., que entram também no ensino superior público, né, não só no privado, né, colocando as soluções técnicas para os problemas da educação. Então, essa é a provocação que eu queria fazer para vocês, quando o Theo, por exemplo, colocou que o EAD está muito mal endereçado ainda no esquema da política de educação nacional pública, mas ele avança vertiginosamente no setor privado, né? Como forma de expansão do mercado mesmo de educação, né? Essa dicotomia entre paralisia do setor público e o privado acelerando no digital, acelerando no EAD, acelerando no mercado, né, na expansão, eu queria ouvi-los sobre isso também. Então, Nelson, fique à vontade de retomar algum tema ou reagir a essa provocação, por favor. Eu quero tentar fazer, então, três frentes de resposta. A primeira, vou continuar dialogando aqui com a fala de Theo, porque aí vai dar para fazer uma ponte com essa sua provocação aí. Quer dizer, quando o Theo diz que as coisas não aconteceram, não é porque a gente só não quis, mas porque as condições concretas não foram dadas, isso é muito importante, porque senão daqui a pouco a gente vai ficar se autoflagelando aqui, puxa, a gente devia ter feito. Claro que devia ter feito, mas as condições concretas não foram dadas, e por isso a gente produziu no nosso grupo de pesquisa um livrinho sobre a época sobre o período da pandemia, mas mais do que tudo para
dizer, olha como nós não fizemos o dever de casa. Ou seja, nós ficamos paralisados na pandemia, mas, historicamente, começa a haver um esvaziamento, por exemplo, dos orçamentos do setor de TI das universidades. E esse ponto é crucial para que a opção fosse essa que foi tomada das plataformas, e aí eu vou chegar rapidinho na sua. A segunda observação interessante é que, em função desse esvaziamento, as universidades, as 69 universidades públicas, e a gente pode falar isso com esses dois que estão aqui, pode falar isso com tranquilidade, porque nós fizemos inúmeras reuniões e inúmeras pressões na Andifes para que a Andifes se debruçasse sobre esse desafio e não simplesmente saísse adotando soluções privadas destas plataformas, e não conseguimos reverberação. Não conseguimos, quer dizer, os dirigentes não conseguiram. E a gente tem, uma notinha de pé de página, uma demonstração, e obviamente eu vou falar da experiência que eu conheço na minha universidade, que é a Federal da Bahia, uma demonstração de que quando há desejo político e decisão política, as coisas acontecem. Quando, em 1994, o reitor da UFBA era Luiz Felipe Serpa, nosso querido Tadal, que faleceu recentemente, fica aqui uma homenagem a esse cara que foi sensacional para o desenvolvimento da internet no Brasil. Quando estávamos montando a internet na UFBA e na Bahia, Felipe propôs ao Conselho Universitário que debatesse o tema, e o Conselho Universitário aprovou uma resolução dizendo que o investimento em infraestrutura e na internet era prioritário do pequeno orçamento que a universidade tinha. Então, quer dizer, quando tem desejo político e determinação dos conselhos superiores, no caso, estou falando das universidades públicas, a coisa pode acontecer e aconteceu. Quer dizer, quando o Theo pega aí os 30, 35 anos que a gente tem aí de Moodle, não sei o quê, parará, essas coisas foram basicamente nas universidades públicas que muito trabalharam nesse desenvolvimento. Pulando para a questão da iniciativa das universidades privadas, né, particularmente, mas vale também para o ensino básico, e aí eu acho que o Theo até tem melhores informações do que eu, mas o que a gente vê é o seguinte, na verdade, o ensino superior privado deve ter dado graças a Deus ao vírus. Porque tudo que eles estavam querendo ao longo de muito tempo foi viabilizado. Inclusive, uma coisa que chegou a acontecer, aí eu acho que você está em São Paulo, né, Pedro? Aí em São Paulo, eu não me lembro qual é a escola, que começou a ter aula à distância dos Estados Unidos, fazendo uma articulação, e aí, durante a pandemia, foi permitido, aí o Conselho Nacional de Educação disse, epa, não pode ser assim. Então, você observe que eu estive semana passada com o professor Antônio Nóvoa, que foi reitor da Universidade de Lisboa, que é uma referência muito forte para nós aqui, e estávamos falando sobre a privatização, sobre esse movimento de compras de pequenas universidades pelas grandes universidades americanas, estrangeiras, e ele dizia, o caso brasileiro é um caso mundial, dessa concentração do setor em torno destas grandes empresas, né? Essas marcas que a gente sabe, os nossos nomes tradicionais do sistema universitário já praticamente não existem, são apenas nomes fantasias, fora as PUCs, né? O resto é tudo essas grandes empresas internacionais. Para eles, que inclusive manejam o dinheiro com muito mais liberdade do que no sistema público, investir nisso para poder, inclusive, fazer a educação com menos recursos é fundamental, é fundamental. E isso leva, inclusive, à adoção de soluções que a gente não pode afastar, mas não pode ser do jeito que foi. Por exemplo, de usar boots,
robôs para fazer correção de redação, né, no ensino de graduação. Não podemos afastar isso, é interessante ter essa possibilidade, mas precisa ter uma ética por aí por trás, né? Quer dizer, não pode ser simplesmente fazer de conta de que tem um professor ou uma professora corrigindo e, na verdade, é um robô. Então, observa que são muitas as questões que estão relacionadas a esse momento difícil que a gente tem pela frente e que, aí voltamos, e com isso eu passo a bola de volta para vocês, e aí voltamos à história, quer dizer, ciência, tecnologia, educação, cultura, tem que ter orçamento, investimento público. Não se resolvem essas questões pelo mercado. Última observação, tem que me cuidar, senão eu falo muito. Última observação, vejam o caso vergonhoso das vacinas. Vergonhoso. É um escândalo internacional e nada foi feito. Se tentou fazer uma liberação dos direitos de propriedade intelectual para que pudesse ter uma vacinação, uma produção de vacina em massa. Muitas dessas vacinas foram produzidas com investimentos públicos americanos e virou um grande negócio da vacina. Então, todo esse movimento em torno da ciência aberta, da ciência cidadã, é outro, e daí, obviamente, com o Theo, da educação aberta, é fundamental para que a gente possa olhar esse futuro desse novo lugar que a gente está aí, ou talvez um não lugar que a gente está nesse momento. Obrigado, professor Nelson. Theo, a bola está com você. Legal. Eu reforço o que Nelson falou, né? Eu acho que a falta de quando eu falo de uma falta de movimentação do público, eu não estou falando especialmente das universidades, estou falando do setor público como um todo, né? E a gente percebeu isso não por acaso também, nós estamos num governo muito particular, né? Não é que 4 anos atrás a coisa era igual, né? Era bem diferente o cenário, mesmo 4 anos atrás. Agora, de fato, acho que o movimento não só do mercado privado, no sentido mais restrito da palavra, mas também das grandes fundações da educação, que já tem acontecido já há uma década, pelo menos, de uma forma muito visível, assim, sem muito, vamos dizer, sem muitas desculpas, né? É muito clara a presença das fundações no setor público, no Ministério da Educação, através de grupos de trabalho, de influência em projetos, de pautar, né, o movimento da educação. Eu acho que no momento da pandemia isso ficou mais difícil de fiscalizar, inclusive. Né? Se a gente tinha uma presença muito maior de pessoas das universidades, pessoas do setor público, até das OSCs, né, do setor não governamental, do terceiro setor, ali passeando pelos encontros, pelas reuniões, pelos governos, para poder entender o que estava acontecendo, isso ficou muito mais obscuro, porque a gente, na pandemia, não tinha essa mobilidade, essa presença, né, para poder participar desses espaços. Então, sem dúvida, eu acho que tem um movimento muito grande de flexibilização da educação para a entrada de diversos novos atores e também da expansão desses atores. E aí uma coisa que começou há 10 anos atrás no mercado do ensino superior, que agora começa com muita força no ensino básico nos últimos anos, é essa consolidação do mercado, né, do privado. Não é só que a gente tem uma expansão do mercado privado, mas também uma consolidação na mão de conglomerados que agora são alguns dos maiores do mundo. Já temos o maior do mundo, temos agora uma coleção dos maiores do mundo, do mercado, tanto do ensino básico quanto do superior, que são brasileiros, né? Então a gente tem um movimento um pouco assustador dessa conurbação, vamos dizer assim, de escolas e de universidades em torno de nomes do mercado privado que não tem nada a ver com a educação, né? Isso assusta, porque você cria um poder muito grande na mão de pequenos grupos em torno do que pode ser uma pauta de educação para o futuro, né? Então, não por acaso, quando a gente está discutindo a questão das grandes plataformas tecnológicas e dessa consolidação de mercado também, algumas poucas, esse domínio do mercado por algumas poucas plataformas tecnológicas, esse paralelo é similar no mercado da educação como um todo, né? Ele não é à toa que a gente está vendo pequenos grupos de empresas e pequenos grupos de fundos de controle privado que controlam cada vez mais todas as funções e os objetivos fim e meio das instituições de ensino superior e ensino básico. Então existe uma tendência aí
que eu acho que é acompanhada também pelo que a gente tem visto no mercado do software e das grandes plataformas na educação. Né? Perfeito. Eu queria Nelson, pode falar. Viu? Só dar uma amarradinha nessa excelente puxada que Theo deu aí, trazendo essa história das fundações, e é por isso que eu tenho trabalhado muito atualmente com a chamada da colonização da educação pública. E aí a gente tem que trazer um pouquinho o trabalho do querido colega Luiz Carlos Freitas, que foi diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, em que ele chama esses grupos ligados a estas fundações de reformadores empresariais da educação. Só complementando o que Theo colocou, inclusive com presença no Conselho Nacional de Educação. Não é pouca coisa, não. E diga-se de passagem, não é questão deste governo. Né? Isso há muito tempo, estas fundações, estas empresas estão aí batendo a porta, só que com uma certa resistência, principalmente nossa. Então você observa que conjugação perfeita que a pandemia trouxe para esses atores. De um lado, você tem os reformadores empresariais da educação. Do outro lado, estas grandes plataformas digitais querendo adentrar na educação. Como eles estão absolutamente conectados, então é uma verdadeira colonização da educação pública, como eu estou chamando. Quer dizer, você vem pela questão conceitual trazida pelas fundações, por esses grupos, pela condição tecnológica trazido pelas plataformas, elas se encontram aonde? Exatamente dentro do espaço público, que deixa de ser público, porque ele passa a ser gerido, gestado, concebido pela iniciativa privada, com a ilusão de que quem está mandando é a gente. Esse que é o drama desse momento, e eu acho que é um pouco essa linha que o Daniel Innerati está falando de sociedade do desconhecimento. Né? A gente tem uma certa ideia de que a gente está no controle da situação, mas, na verdade, nós estamos trabalhando em função como diz o colega André Lemos, né, da performatividade algorítmica, quer dizer, ele está meio que tocando ali para você ouvir uma música, a seguinte já é indicada pelo algoritmo, não é você que vai procurar mais. E por aí vale para livro, vale para música, vale para filme, vale para série. Então você observa que é uma verdadeira colonização, uma verdadeira colonização. Isso me faz lembrar o sociólogo Marcuse, que pensando na tecnologia, moldando esse homem unidirecional que já não escolhe tanta coisa, né? Ela vai escolhendo por ele, né? Um pensamento único. Mas eu queria recuperar a fala de vocês sobre um ponto que me chamou a atenção, né? Aquele autor chamado Morozov, acho que vocês até trabalham com eles em alguns dos textos de vocês, ele chama a atenção do contexto de austeridade, né? E aqui no Brasil a gente pode falar, pelo menos há quase 10 anos, de um contexto de austeridade fiscal permanente, né, por parte dos governos, né? E aí tem uma frase desse autor que eu vou ler aqui, né? Ele fala o seguinte: ao passo que as empresas de tecnologia detêm os dados e a infraestrutura de computação para fornecer serviços úteis a um custo menor, não admira que seja grande a tentação de contratar tais empresas e lançar os alicerces de um novo tipo, bem diverso do atual, de estado de bem-estar social. Ele vai chamar aqui de um estado de bem-estar digital, em que a maioria dos serviços será fornecida pelas gigantescas empresas digitais, ávidas por dados. Fecho aspas. E aí me remete ao que o professor Nelson estava dizendo, né, sobre o esvaziamento do investimento no setor de TI, por exemplo. Né? Então você faz uma política de austeridade, um certo sucateamento que a gente conhece, uma série de universidades públicas, em especial as federais, né? E ao mesmo tempo a solução de mercado aparece, coincidentemente, no mesmo momento, né? Então você vai esvaziando de um lado e coloca a solução prática de outro. E o que espanta, isso eu já vi em apresentações do professor Theo, que, por exemplo, aqui no caso da Unicamp, de onde eu falo, a solução aparece como estritamente técnica, né? Então, tá aqui, essa plataforma aqui é natural, não é, professor Theo? Você já chamou atenção para a gente disso. É
é natural que, já que os alunos usam essa ferramenta, essa empresa, essa plataforma, que a universidade adota, porque isso é natural, vai ser mais fácil para todo mundo, a linguagem todo mundo já conhece, e a gente, melhor do que tudo, vai economizar. A gente não está com problema de orçamento, isso aqui vai dar uma certa economia para a gente. Então, vamos passar. É isso que eu gostaria de trazer, recuperar da fala de vocês, né? Que ao mesmo tempo que tem uma dificuldade de se retomar o investimento, a minha impressão é que tem uma certa dificuldade de reverter esse processo que estamos passando nos últimos anos. Porque não basta simplesmente retomar o investimento, tem que apostar no enfrentamento da dependência tecnológica. A gente não tem o desenvolvimento nacional da tecnologia suficiente para enfrentar o que essas plataformas das GAFAMs, digamos, das Big Techs, estão proporcionando. A gente até teve até certo momento, mas eu tenho a impressão que está ficando para trás com essas políticas de investimento, né? E eu gostaria de puxar esse tema sobre... eu queria começar agora pelo professor Theo desse momento, Nelson, depois passar a bola para você. Sobre os recursos abertos, né? Você ter a possibilidade de tecnologias livres para se utilizar na educação, isso é uma forma de tentar reverter esse processo? Há caminho para isso? Sei que você é um entusiasta disso, mas queria ouvi-lo mais sobre esse tema, né? Sobre os recursos abertos e os softwares livres, porque até agora a gente está aqui com um olhar pessimista de que a coisa entrou, e como o Nelson estava dizendo, em outras palavras, nesse período da pandemia, passaram a boiada, digamos, né? Em contratos, etc, etc. Tem espaço para reverter? A gente tem ferramenta tecnológica livre para reverter esse tipo de processo? Eu vou começar te corrigindo que eu não sou entusiasta. Deixei de ser entusiasta uns 2 anos atrás. Eu sou agora só otimista, que nem o Nelson, que sempre usou essa frase muito bem. Tem uma coisa... É interessante você falar Marcuse, né? A gente está falando de 70 anos já desse movimento, dessa época onde se discutia a neutralidade da tecnologia, e parece até cansativo ter que olhar esses debates e documentos oficiais tratando tecnologia como uma coisa neutra, né? É um pouco patético a gente ter que entrar nesse argumento. Então, quando a gente vê nas grandes universidades as pessoas fazendo argumentos assim, no sentido puramente técnico, como se isso existisse, não dá nem vontade de rebater, porque certo, as pessoas não estão entendendo ainda como esse movimento funciona, e não digo só agora, mas a relação que a gente tem, né, com a produção e o uso de tecnologia, esse movimento que é muito mais complexo do que parece, que simplesmente uma adoção de uma plataforma. E agora está ficando claro, quer dizer, eu vou chegar na questão da abertura, mas eu acho que é importante trazer um pouco de como essa relação se deu no Brasil. Então, os primeiros estudos que a gente fez foram na Unicamp, e depois na USP, depois a gente expandiu esses trabalhos nesse projeto do Observatório Educação Vigiada, para mostrar como isso estava espalhando, né? Então, hoje a gente os dados do Brasil e da América do Sul são parecidos, 80% das instituições públicas de ensino superior da região, 80% estão associadas a Google e Microsoft, de alguma forma. Isso indica que elas estão usando essas plataformas. Se você olhar para os estados brasileiros, os sistemas de ensino dos estados brasileiros, você tem um crescimento muito visível na época da pandemia de adesão a essas plataformas. Então, essas coisas não acontecem de uma forma... não são pequenas, né? São já, vamos dizer, endêmicas, e também elas têm a gente começa a ver, em alguns casos, uma relação com esse movimento da pandemia. É importante perceber que essa construção dessa relação, que no começo parecia muito problemática e neutra, vamos dizer assim, se torna um grande problema agora, que a gente já estava falando há 4, 5 anos atrás, claro, antes disso também, mas muito especificamente sobre as plataformas, quando as empresas começam a mudar o que são esses contratos, né? Então, a gente começa a ver, por exemplo, sistemas que eram gratuitos, de maneira de serviços ilimitados, que era você podia armazenar quanto você queria, que você tinha gravação de vídeo, que você podia fazer um monte de coisa que parecia uma promessa irreal, de fato se tornaram irreais. Não era viável que isso fosse mantido dessa forma. Sistemas que eram gratuitos, para coisas simples, começaram a ser pagos. Então, quando a gente falava isso aqui não é puramente uma decisão técnica, porque claramente isso aqui não é sustentável, as pessoas não levavam muito a sério. E agora está ficando muito claro. A universidade agora tem orçamento dedicado a pagar empresas como a Google por serviços que eram gratuitos e vendiam no critério de economicidade.
né? O argumento era, é mais econômico, a gente vai gastar menos, mas era óbvio que não se ia gastar menos para sempre, porque de fato o que é importante lembrar, e o Morozov fala muito isso, assim, os serviços não são ruins. Eu não gosto de muitos dos serviços, mas isso não significa que os serviços são ruins, são serviços de alta qualidade. É exatamente por essa razão que eles não são sustentáveis de graça. Não tem como fazer um serviço de videoconferência, de armazenamento de e-mail, de armazenamento de arquivo, real time, que nunca cai no mundo todo para milhares de pessoas, ou milhões numa escala de uma rede, e não cobrar nada por isso. Isso é absolutamente estúpido. Não tem como isso acontecer. Alguma hora essa conta não fecha. E a gente já está cantando essa bola há muito tempo. Então, quando o Nelson fala que a gente está conversando com Andifes, com RNP, tentando articular, usar as estruturas que hoje mantém, por exemplo, como a RNP, mantém uma estrutura de videoconferência para instituições públicas de altíssimo nível, mostrando que isso é viável de ser feito, com orçamento que é relativamente baixo e que pode ser expandido com mais financiamento. E que é feito com qualidade. O serviço da RNP é melhor do que o serviço das empresas privadas. Não estamos falando do serviço pior ou capenga, é um serviço melhor. Ele funciona melhor há muito tempo. Se a gente tivesse investimento, a gente poderia expandir isso facilmente, com expertise em escala global. A RNP hoje tem conhecimento para fazer isso crescer de uma escala global. A gente não faz porque não tem dinheiro, porque não tem vontade política. Então, trabalha-se com o software livre ali, né? O software livre é o que sustenta o Conferência Web, que é o sistema da RNP, e vários outros que a RNP usa, por exemplo. As universidades têm uma expertise e conhecimento na área de software livre, por exemplo, usando o Moodle, que é um software infinitamente superior ao que é oferecido por outras plataformas, se a gente configurar ele direito e organizar ele direito. A gente tem software, tem expertise, tem conhecimento, só falta uma boa vontade de fazer isso funcionar, porque nós estamos falando de uma escala de um país do tamanho do Brasil, não estamos falando de um país pequeno que não consegue investir numa escala, é uma rede de universidades públicas só em nível federal que daria conta de fazer isso de maneira organizada, orquestrada, e a gente tem instituições para fazer isso funcionar. Então, o software livre, o uso dos recursos abertos, esse debate que a gente está fazendo de trazer essa discussão, não é um debate utópico, não é um debate só baseado nos princípios, ele é um debate que tem lastro no custo, tem lastro na economicidade, tem lastro na oferta de serviço de qualidade, isso já está mais que provado, e a questão é só a gente conseguir fazer isso entrar na agenda política. Né? Só para... Nelson. Estamos na reta final, mas só para complementar isso aí, quer dizer, e quando então a gente provoca RNP e Andifes para que de fato executem isso que já vinha sendo executado, né, a gente vê deles uma reação na linha do que você colocou, da naturalização, quer dizer, a Andifes não se mexe politicamente para fazer isso se transformar. Observe que nós estamos falando. Na época, eram 69 universidades federais que estavam ali articuladas. E a RNP, em vez de brigar por isso acontecer, passa a intermediar a implantação do Google para as universidades. Quer dizer, é lamentável, é lamentável. Eu continuo sendo um defensor da RNP em 80% das coisas que ela está fazendo e sou um ferrenho crítico dessa vertente que ela adotou. E vejam que quando você tem trabalhos colaborativos, coletivos, implantam coisas como, por exemplo, o Eduron. Quer dizer, eu entro aqui na universidade e entro na rede de uma universidade pública aqui na Espanha com as minhas credenciais do Brasil. Quer dizer, uma coisa que... Então, funciona e tem como funcionar. Se você pega, então, esse universo que é instituições públicas do ensino superior, toda a rede estadual, na Abruen, todos os institutos federais. Olha que massa crítica para a produção de uma solução com orçamento compartido fenomenal. E, por ultimíssimo, como é que, eu acho que é importante resgatar esses belos exemplos, como é que essa solução boa, que é o MConf, se constituiu? Um edital da RNP para soluções, o laboratório de rádio e de televisão da URGS se candidata e começa a estudar o tema, não começa do zero, vai procurar as experiências internacionais, encontra o Big Bluetooth, aperfeiçoa, desenvolve, universidade pública fazendo ciência, devolve para a RNP, e o grupo que desenvolveu sai, monta uma pequena empresa para também oferecer a solução comercialmente. Então, você vê, é uma política de ganha-ganha. Desenvolveu ciência no país, desenvolveu tecnologia no país, aperfeiçoou a educação,
aperfeiçoou o mercado no sentido de venda e de serviços e desenvolvimento de tecnologia. Então, volta ao que eu falei lá no começo, é quebrar um pouco essa lógica de que cada ministério, cada setor vai desenvolver sua política e uma não fala com a outra, que eu chamo de políticas públicas esquizofrênicas. Esse é um pequeníssimo exemplo, mas que é grandioso. Com certeza. Fica uma desarticulação, né? Se não se pensa em conjunto essas políticas. A gente está caminhando para os nossos minutos finais, e eu vou ainda passar a bola para vocês fazerem a última fala, mas só para eu fazer a minha última aqui antes de me despedir, até mesmo, Theo, você estava ressaltando, né? Não somente do ponto de vista ético, etc., um princípio enquanto software livre, até mesmo do ponto de vista financeiro isso é justificável, né? Você estava mostrando a realidade de quando alguns contratos são insustentáveis, né, para essas big techs oferecendo grandes serviços ao longo do tempo. Mas ainda que tivesse vantagem financeira, o professor mesmo, Sérgio Amadeu, chama atenção, né, sobre a soberania dos dados, né? Como é que você vai submeter um sistema público de pesquisa do porte nacional que temos aqui, né, com uma rede enorme, o professor Nelson está chamando atenção. Então não se trata de uma ou duas universidades, uma rede enorme, com os institutos federais também, né? Não poder armazenar, não ter o controle total dos dados e informações. Isso seria impensável se a gente colocasse no ponto de vista de outras grandes potências, né? Como que a gente pode submeter a algo de soberania nacional em termos de pesquisa, né? Então, para além do custo, né, e tudo mais. E eu fico muito, muito feliz de conhecer esses exemplos da RNP, com esse caso de destaque, né, que vocês estavam chamando a atenção, que mostra os potenciais estão hoje dados, né? Não é preciso pensar, tirar da cartola algo que não está no nosso horizonte, né? Temos exemplos hoje para onde ir, né? E a bola que eu queria passar final para vocês é recuperando um pouco o tema inicial sobre também a gente tentar ver se tem um otimismo nesse lado aqui. Quando a gente pensa no ensino superior no Brasil público, ele é marcado por uma desigualdade muito grande no acesso, né? Tipo de estudante, tipo até de professores, né? Vejamos aqui, estamos entre 3 homens brancos nesse momento aqui, né? Isso tem mudado muito, né? Eu vejo pela Unicamp, a Unicamp de hoje é muito diferente de 15 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, em termos de cor, de classe que teve ascensão, e até mesmo dos professores, embora isso tenha mudado um pouco mais devagar. A pergunta que eu faria é o seguinte: se vocês enxergam nas tecnologias algum potencial para diminuir as desigualdades do ensino superior, né? Vocês enxergam nelas em si, se pode ser feito uso delas para atuar na diminuição da desigualdade, ou se isso não está dado a priori por elas. E com isso, quando eu passar a bola para vocês, por favor, já possam se despedir, que a gente vai encerrando. Foi muito bom estar aqui com vocês. Por favor, quem quiser começar. Quer dizer, essa sua questão que você levanta aí é para o próximo programa. Porque realmente é uma questão que daria muita conversa, mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mesmo porque não temos mais como dizer que a tecnologia, essas tecnologias digitais, não estão presentes. Quer dizer, o que a gente está querendo é o contrário, é que elas estejam cada vez mais presentes, que a gente se relacione com as coisas de forma intensa, mas tendo sempre claro aqueles princípios que são princípios fundamentais e que a gente tem que se inspirar em outros movimentos, como o movimento feminista, o movimento antirracista, o movimento ecológico, o movimento dos trabalhadores sem terras, ou seja, a gente tem que se inspirar. O movimento hacker, né? O movimento da cultura livre, de tal forma que a gente consiga articular esse uso da tecnologia, essa transformação da universidade, porque a gente não está preocupado com a transformação da universidade, a gente está preocupado com a transformação da sociedade, de tal forma que a gente tem exatamente uma sociedade em que o país seja soberano, menos racista, não racista, não homofóbico, e isso seguramente a gente tem muito a aprender ainda pela frente,
E não resta dúvida que a expectativa que eu tenho é que o próximo governo efetivamente introduza e fortaleça essas necessárias transformações da sociedade brasileira. Agradeço por demais, bom papo e sempre à disposição. Nelson, Theo. Para além também do que já Nelson disse tão bem, eu acho que a relação com tecnologia e educação, eu tenho insistido um pouco nessa fala agora, que eu acho que tá me soando também meio básica, mas importante, que é a gente precisa parar de falar essas duas palavras separadas, né? Não dá para falar, já nunca se pôde falar de educação sem falar de tecnologia, e acho que é cada vez mais óbvio que essas duas coisas estão relacionadas. Então, ainda essa lógica da gente pensar como tecnologia alguma coisa que está acima ou é inserida ou vira parceira da educação, essa metáfora já se foi há muito tempo, né? E a gente tinha que falar de educação e esses artefatos que estão disponíveis, os sistemas, infraestruturas, essa relação toda que a gente tem com tudo isso é parte de um processo de escolha política, de uma decisão social, né? Então, de fato, sim, assim, uma das coisas que a gente viu na pandemia com muita clareza é que a gente conseguiu fazer processos de inclusão e de participação que não seriam possíveis se não fosse o uso dessas plataformas, né? Então, ficou mais claro ainda que processos de inclusão, de participação, só podem ser plenamente viabilizados se a gente tiver vários tipos de tecnologia, inclusive, por exemplo, tecnologias assistivas, né? Então, começa por aí uma maneira muito clara de inclusão. Então o cenário como concordo com o Nelson, cada vez mais a gente poder se apropriar melhor. E o que o universo do aberto, do livre fazem para isso é não proporcionar a tecnologia como uma ferramenta para que você possa usar, mas uma ferramenta de efetiva participação, para que a gente possa ter outras vozes, outras pessoas produzindo, outras pessoas opinando, outras pessoas construindo, né? No final das contas, esse processo de inclusão não é para você receber o que eu tenho para te dar, mas para você poder participar no discurso, para montar a pauta, né, para poder participar dessa discussão toda. E sem tecnologia, sem uma plena inserção dessas tecnologias, com uma escolha muito bem pensada, né, e a decisão sobre essa tecnologia se torna cada vez mais importante, a gente não vai conseguir uma inclusão efetiva de qualidade para todos. Perfeito. Com isso, eu agradeço o professor Nelson Preto, professor Theo Amiel, por essa gentileza de atender esse convite do Instituto Lula, dar esse momento para nós de aprendizado, essa conversa que é muito importante nesse momento. E me despeço de vocês e lembro para quem estiver assistindo agora esse final de vídeo e não viu ainda os outros vídeos, agora é assim a palma silenciada, né, professor? Poder visitar os outros 5 vídeos, além desse projeto de Fronteira Digital aqui no Instituto Lula. Um abraço e nos vemos.